Apesar de termos tido uma diminuição nesse período em relação ao ano passado, mas nós estamos falando aí de algo em torno de pelo menos 2 mortes por dia. Para discutir esse tema, estamos aqui com Givaldo Vieira, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo. Agradecemos a sua presença e gostaria de começar com base nos dados recentes do Observatório do Trânsito, que revela uma diminuição no número de vítimas fatais de acidente nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023, representando uma redução aí de mais ou menos 15%. Qual é o perfil dessas vítimas e quais momentos essas situações trágicas ocorrem com mais frequência aqui no Espírito Santo? Olha, cada vítima a menos é motivo de comemorar. Esse número de redução é expressivo, significa dezenas de pessoas em relação às quais nós preservamos as vidas, mas é preciso, ao mesmo tempo que a gente comemora essa redução, é preciso alertar de que nós estamos num patamar muito elevado. O início de 2023 foi muito elevado o número de mortos, depois nós tivemos uma tendência de queda durante o ano e fechamos com um número de 825 mortos no Espírito Santo em 2023. O perfil desses mortos são homens, em sua grande maioria, pelo menos 85%, são jovens, principalmente os motociclistas. Os motociclistas ou as pessoas que estão sobre motocicletas, porque muitas vezes o ferido ou o morto é uma pessoa que estava de carona na motocicleta, mas as pessoas sobre motocicletas representam em torno de metade dos mortos. Essa é uma constante. E dentre as pessoas sobre motocicletas, nós temos aí um perfil, continua sendo a maior parte de homens, mas são extremamente jovens, entre 17 e 25 anos, a grande maioria. E é 17 porque em muitos casos são pessoas que estão conduzindo motocicletas sem habilitação, o que infelizmente é muito comum, principalmente no interior do estado, onde a fiscalização é mais difícil de chegar. Portanto, estamos falando de pessoas muito jovens que perdem a vida, são, em muitos casos, provedores de família, então nós estamos falando de uma grande tragédia social. O impacto dessas mortes sobre a manutenção da família, o impacto psicológico sobre os familiares, né? É muito grande, sem falar no impacto financeiro sobre a rede de saúde. Grande parte das UTIs, dos hospitais de urgência e emergência, fora do tempo da pandemia, que é um quantitativo diferente, mas fora da pandemia, cerca de 70% dos leitos são ocupados por acidentados do trânsito, e principalmente de motocicletas, que quando são vítimas e são levados aos hospitais, elas costumam ficar ocupando os hospitais por longo tempo, porque a recuperação é muito lenta com os traumatismos que acontecem num acidente desse tipo. Isso aumenta a nossa preocupação e isso informa para todos nós que as famílias devem estar atentas à questão do trânsito. Veja que em muitos municípios capixabas morre-se mais de sinistros de trânsito do que de violência que nós estamos acostumados a verificar, né, os homicídios e tal. E as pessoas estão lá muitas vezes preocupadas em serem assaltadas num município onde a violência não acontece dessa forma e não tem a mesma preocupação quando entregam uma motocicleta para um filho sem habilitação, permite que o filho ou a pessoa da família dirija estando embriagado, em alta velocidade, sem cuidado nenhum. Então, o envolvimento das famílias é muito importante e por isso que a campanha do Maio Amarelo desse ano, ela fala que a paz no trânsito começa por você, chamando cada um a essa responsabilidade. As infrações de trânsito, as multas, né, que são feitas, elas não são o objetivo das instituições de trânsito. Elas nem chegam a representar nada expressivo no nosso orçamento. Mas elas são necessárias
por dois caráteres. O repressivo, para que as pessoas tenham receio de cometer abusos no trânsito. E também elas têm um papel educativo, porque elas complementam a informação que a gente passa pela educação do trânsito, pelas campanhas. Funciona assim, as pessoas até veem as campanhas, assistem as palestras e realmente entendem que aquilo é perigoso, que é uma conduta de risco. Mas quando ela está conduzindo uma motocicleta ou ao volante, ela não acha que vai acontecer com ela. Ela acha que aquela pessoa é um condutor excepcional, capaz de andar em alta velocidade, não acontecer nada, beber e não mudar a sua capacidade de controle do veículo, quando na verdade não é assim. Mas quando a pessoa está sensibilizada pela campanha e ela tem em mente que em qualquer momento ela pode ser abordada numa blitz, em qualquer lugar, e as blitz constantes fazem esse efeito, aí ela muda o comportamento. Parte das pessoas muda o comportamento. Por isso que as blitzes de trânsito são importantes, e as fiscalizações e as multas, como você relacionou. Então, o nosso interesse é que as infrações também reduzam de quantidade. Mas elas dependem muito de como se comportam as pessoas, né? A gente aumenta as barreiras, que são as fiscalizações, com o intuito de inibir que as pessoas cometam as transgressões. Esse é uma gangorra. A gente tenta fazer um equilíbrio aí, aumentando a presença das equipes de fiscalização. Então, eu espero também que a gente mantenha um ritmo de redução de infrações, embora a gente não possa apostar nisso, porque isso costuma variar durante o período do ano, né? E às vezes até varia conforme influências de acontecimentos. As recentes chuvas intensas no Espírito Santo, como as que ocorreram, né, na região sul, aqui na Grande Vitória em abril, causaram diversos alagamentos pelas cidades e resultaram em prejuízos aos proprietários de veículos, como a perda de placas, por exemplo, né? Diante desse cenário, qual é o procedimento que o motorista, né, o dono daquele veículo que perdeu a sua placa, precisa seguir nessas situações? Quem perde uma placa, né, no momento de enchente, com a força das águas, deve fazer uma vistoria veicular no seu veículo. No site do Detran tem a lista das empresas credenciadas e essa vistoria é o primeiro passo. Para quê? Esse laudo vai confirmar que aquele veículo que vai receber a placa é exatamente aquele veículo. É um processo de identificação, de confirmação de que se trata mesmo daquele veículo, para que a gente não tenha a colocação de uma placa diferente num veículo que não deveria. E aí ela paga uma taxa, né, para ter essa nova placa, e depois o sistema direciona ela para uma estampadora de placas e ela recebe lá a placa que é colocada de novo no seu veículo. No caso específico da região atingida no sul do estado, para os 13 municípios que entraram no decreto de emergência que o governador publicou, nós os liberamos das taxas para fazer a segunda via de documentação, tá? Porque muitos perderam seus documentos. E no caso, especificamente dos municípios de Mimoso e Apiacá, também o Detran, junto por iniciativa do governador, né, através do Detran, mandou um projeto de lei, foi aprovado na Assembleia, e nós isentamos os condutores que tiveram seus veículos afetados pelas chuvas em Mimoso e Apiacá, e que tem laudo da Defesa Civil confirmando que aquele veículo sofreu uma perda, né? Aí nós isentamos do pagamento do IPVA e do licenciamento. Isso se soma a um conjunto de iniciativas que o governador liderou para apoiar a recuperação, principalmente da cidade de Mimoso e, neste caso, também de Apiacá, que sofreu. A pessoa precisa ter habilitação, tá? Que é uma habilitação específica para ciclomotor, que é pouco demandada, porque ela tem praticamente ela exige praticamente o mesmo esforço e o mesmo gasto para ter uma habilitação para motocicleta, que também vale para o ciclomotor, mas tem que ter habilitação.
a pessoa precisa também estar cercada de toda a segurança, né? Então, vai estar trafegando em via pública, vai ter que ter o capacete, né? Tem que ser uma pessoa habilitada, tem que ter a idade para isso. E esses veículos vão ter que ser registrados para receber o devido emplacamento, vão receber as placas. Existe uma faixa de transição aí, conforme o modelo que foi fabricado, né? Isso pode ser verificado no site do Detran, mas é preciso ter esses cuidados. O que nós estamos assistindo é um verdadeiro abuso, né? Adolescentes andando com esses veículos, pessoas sem capacete, andando em calçadas, né? Coloca em risco a vida de pedestres. Então está uma falta de compreensão das regras. E nesse sentido o Batalhão de Trânsito tem atuado mais regularmente para inibir esse abuso, né? E até mesmo no sentido de chamar a atenção da sociedade, porque esses veículos são positivos para a mobilidade urbana, tem até baixa emissão de carbono, então são muito bem-vindos, mas eles não podem vir de uma forma desorganizada no trânsito, porque nós estamos falando de vidas que precisam ser preservadas. Nós tivemos notícias de alguns cidadãos que foram prejudicados e desde a primeira notícia que tivemos, nós procuramos emitir para a opinião pública um alerta em relação a esses golpes. De fato, pelo relato do cidadão, nós identificamos um padrão que está acontecendo em outros estados, onde os criminosos imitam sites falsos, né, mas que parecem de alguma maneira com o site do órgão, tem endereço parecido, acrescentando talvez um traço, alguma coisa diferente, mas quem lê rapidamente pode até ser induzido ao erro. Tudo isso tentando atrair a pessoa desatenta, muitas vezes lá atribulada pelas coisas do dia a dia, e pode realmente ser induzida a erro, como nós tivemos notícia em alguns casos. Então, o que a gente orienta? Não procurar o site do Detran em sites de busca, porque muitas vezes sites criminosos são patrocinados e ficam um tempo ali na cabeça da pesquisa. Então, sempre direto no endereço do Detran, que é detran.es.gov.br. E nós não usamos traço, nem barra, nem nada. O endereço do Detran sempre com os pontos. Indo direto no site do Detran, vai ter certeza que está na página oficial. E ali vai poder emitir, né, os documentos para fazer a quitação dos seus débitos. Como nós implementamos uma facilidade, que é o pagamento via Pix, também, como uma novidade, muitos criminosos estão tentando se aproveitar da rapidez que essa operação é feita para também usar isso a seu favor no momento de induzir o cidadão a erro. Então, o que a gente orienta é que tenha muita atenção antes de confirmar o pagamento. Porque antes de confirmar o pagamento, vem lá o favorecido, né? Se for para pagar o boleto com código de barras, vai estar lá o Departamento Estadual de Trânsito. Se for no Pix, o favorecido vai estar lá Detran Banestes, porque o nosso Pix é feito diretamente pelo Banestes. Então, confirmando o favorecido, que não é um nome diferente desses, a pessoa vai poder pagar com tranquilidade os seus débitos e assim fugir desses golpes. Vamos agora falar sobre o programa CNH Social. Uma iniciativa voltada para que pessoas de baixa renda no estado, né, possam ter acesso ao mercado de trabalho por meio de formação para obtenção da carteira de motorista. Como os interessados podem participar desse programa? Esse programa já beneficiou e contribuiu para a mudança da vida de milhares de capixabas. Só nestes 2 governos do Casagrande, de 2019 para cá, nós já abrimos 40.500 vagas. Foram 30 mil nos 4 primeiros anos, 7 mil no ano passado e 3.500 já agora nesse primeiro semestre. Então é um quantitativo muito grande. Isso é dirigido para pessoas que estão lá na base da pirâmide, pessoas que estão no CAD único, né, que tem uma verificação pelo sistema da assistência social de que realmente são famílias que precisam, tem um limite de renda,
privilegia aqueles que têm um número maior de pessoas na família, enfim, tem um conjunto de regras ali que faz essa seleção e dá realmente o benefício a quem precisa. Nós acabamos de fechar a seleção de 3.500 vagas, as pessoas já confirmaram suas inscrições e esses beneficiados vão seguir agora para fazer todo o procedimento, né? Exames, aulas teóricas, práticas, provas, até serem aprovados. E a gente faz outro edital, outro chamamento no segundo semestre. Então, bom, as pessoas podem ficar atentas, a gente faz pelo menos 2 editais por ano. Então, ali pelo meio do segundo semestre, a gente não tem a data ainda, mas deve sair o novo edital, a gente dá ampla publicidade e a pessoa vai poder participar. O mês de maio, todo ano, ele é dedicado a lembrar a sociedade sobre o problema das vítimas dos sinistros, né? Que nós não devemos mais chamar de acidentes, devemos chamar de sinistros, porque os acidentes remetem àqueles acontecimentos que não podem ser evitados, e estes no trânsito podem ser evitados. Então, nós iniciamos aqui o mês de maio com diversas atividades, né? Fizemos uma abertura com parceiros presentes, lançamos no nosso site toda a programação durante todo o mês, que fomos montando com antecedência. Nesta programação que está sendo executada, nós temos palestras em escolas, em empresas, intervenções nas vias, e também nós temos um veículo que se envolveu num sinistro que está na frente da sede do Detran, com todos os impactos, né, do que aconteceu com ele nesse sinistro, chamando a atenção das pessoas para o ocorrido. Por ali passam muitas pessoas que estão indo para a universidade, pessoas que estão circulando por ali, que é uma região de grande fluxo de pessoas, e a gente colocou ali uma mensagem chamando a atenção para o fato de que, apesar de termos tido uma diminuição nesse período em relação ao ano passado, mas nós estamos falando aí de algo em torno de pelo menos 2 mortes por dia. Pessoas que perdem a vida no trânsito em todo o Espírito Santo. É muito grave isso. Então, para chamar a atenção, a reflexão de todos. A gente tem o prédio do Detran iluminado, amarelo, temos também a sede da Banese Seguros, que é nosso parceiro, e também um conjunto de ações que, a partir dessa motivação, outras empresas vão fazendo suas próprias ações, as pessoas vão usando o amarelo, vão usando, né, o símbolo que é esse laço, para que todos possam pensar no assunto. O tema é a paz no trânsito começa por você, no sentido de envolver cada um, porque cada um tem um papel nesse processo. O S Brasil agradece a presença do diretor-geral do Detran do Espírito Santo, Givaldo Vieira, e gostaria que deixasse uma mensagem para quem está assistindo essa entrevista de agora. Eu agradeço pela oportunidade, parabenizo aqui pelo trabalho de comunicação que vocês fazem de maneira tão eficiente e aproveito para convidar todos aqueles que estão nos acompanhando a se envolver de alguma forma na campanha do Maio Amarelo. Qualquer maneira que você participar, ela é bem-vinda. Usando o laço, usando uma cor amarela, provocando uma conversa, seja no ambiente de casa, com a família, com o filho, com a esposa, com o marido, com colegas. Muito importante que a sociedade toda converse sobre esse tema, para que a gente possa construir uma ambiência diferente em relação ao trânsito. Precisamos enxergar o trânsito como algo que, sendo feito, exercido dentro das regras, não vai nos incomodar. Então, eu queria chamar a atenção para esse envolvimento. Visto amarelo, converse com seu familiar, com seus amigos, toque no assunto, vamos mudar o comportamento e fazer do trânsito no Espírito Santo e no Brasil um trânsito mais humano.